Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar nosso encontro, a nossa aula de hoje, certamente tão esperada e na expectativa de muitos. Estamos a falar a partir do 8º módulo, estamos a trabalhar a trilogia análise pessoal, autoanálise e supervisão clínica. As primeiras aulas entendi do ponto de vista didático, interessante começar pela autoanálise, depois análise pessoal, depois supervisão clínica. No encontro de hoje, vamos provocá-los a partir de 5 artigos temáticos, 5 mapas mentais. Temos então para hoje uma reflexão, uma provocação, uma revisita aos sonhos relacionados à autoanálise. Sonhos e autoanálise. No segundo momento, teremos uma visão da autoanálise e a questão da transferência. Num terceiro momento, teremos uma abordagem a respeito de desejos e fantasias inconscientes ligadas e relacionadas à autoanálise. Abordaremos o uso do setting analítico, aquele espaço físico, psicológico, fazendo uso desse espaço no processo de autoanálise. E, finalmente, uma abordagem a respeito do nosso processo, do processo de maturação do analista. Processo de maturação do analista. Esses são os temas que abordaremos hoje. Teremos como provocação um pensamento interessante, sempre de modo figurado, mergulhar na análise pessoal ou mergulhar na autoanálise é se permitir explorar um vasto oceano onde a gente se dá conta que cada onda vem carregada de emoções adormecidas e memórias esquecidas. Interessante o pensamento, interessante a conexão com a linguagem figurada. Mergulhar na autoanálise, mergulhar na análise pessoal é se permitir mergulhar no oceano enorme, um vasto oceano, e se dar conta de encontrar em cada onda emoções adormecidas e memórias esquecidas. Vamos abordar um mito, na mitologia grega, o mito de Hades. Hades sempre nos leva ao submundo, ao que está escondido, ao que está submerso. E finalmente, daremos sequência às temáticas do nosso trabalho de hoje. Lembrando sempre, no início, das leituras psicanalíticas. Proposta que fizéssemos sempre e apresentássemos sempre 12 leituras para se criar um universo da psicanálise, para se criar um repertório básico, mínimo e necessário à nossa caminhada. Partimos sempre da mitologia. De modo especial, estou a separar as primeiras considerações
as frases de efeito que são trabalhadas no Bom Dia e as reflexões textuais e a mitologia grega num primeiro momento, e num segundo momento as leituras psicanalíticas, 12 leituras, sempre a partir de uma personalidade, e a pergunta que os alunos sempre fazem: por que a insistência da personalidade, das personalidades? Porque nós precisamos de referências concretas em nossas caminhadas para nos darmos conta apenas de uma perspectiva. Já lhes dizia e estou sempre a repetir: a partir de uma fragilidade, a partir de uma ferida, nós podemos encontrar um portal para um empoderamento e para um empoderamento. Buscar o poder e buscar a responsabilidade sobre nós mesmos. A minha fragilidade pode ser a porta, pode ser o insight, pode ser a provocação do meu empoderamento. Já lhes dei diversos exemplos, inclusive meus, onde lhes trago um pouco das minhas fragilidades que, trabalhadas ao longo da minha história, mais de meio século de existência, mais de meio século, fez das minhas fragilidades potencialidades. Por quê? Porque eu as identifiquei, eu as descobri e eu as trabalhei. Primeiro tema, personalidades. Segundo tema, sexualidade, sempre a lembrar aquela imagem, aquela figura de linguagem que eu gosto de lembrar. Sexualidade, a pele da psicanálise, a pele do ponto de vista da biologia, é o maior órgão do ser humano, a pele, e no entanto, na psicanálise encontramos na sexualidade esta função, esse campo, essa delimitação, esse universo da psicanálise. Tudo acontece no mundo da sexualidade. Vivemos da sexualidade, vivemos para a sexualidade, e a sexualidade nos movimenta interna e externamente. Portanto, sempre bom refletir sobre sexualidade. Trago hoje uma temática voltada para a psicologia da aprendizagem, na sequência das leituras, e depois continuamos. Um texto a respeito das psicopatologias. Cada vez mais estamos a mergulhar nesse universo das psicopatologias. Haverá um momento em que eu irei trabalhar uma aula ou encontro a respeito do conjunto delas. Vamos trabalhar um texto a respeito de bioética. Falamos muito de ética, estamos a falar da bioética. Continuamos a abordar sempre um tema dentro da perspectiva LGBT+. Terminando mais 3 temas, sempre uma visão da psicanálise nas suas interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, psicanálise na sua relação holística com a realidade. Finalmente, sempre uma abordagem a respeito das tradições religiosas, das implicações, dos impactos em nossa vida, em nossa existência, na experiência de nossa sexualidade, e terminamos sempre com os estudos de casos. Estou a resgatar alguns casos já refletidos com vocês, estou a resgatar algumas senhas já apresentadas a vocês, e
terminamos com a proposta das redações temáticas, sempre novos títulos, novas provocações, para que a gente atinja a meta de, no espaço de 3 meses, apresentar 180 propostas de redações temáticas. Elas aqui se encontram no sentido de provocar a sistematização de nossa aprendizagem. As redações temáticas aqui se encontram para revitalizar a nossa aprendizagem em psicanálise. Combinados? Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Que nós tenhamos um bom trabalho, uma boa reflexão, sem guarda levantada, sem bloqueios, sem travas, sem preconceitos, serenidade. Como digo sempre, venham com serenidade, venham em nome da paz, venham em nome do bem. Todos podemos ganhar com esse momento de estudo. Vamos ao nosso trabalho. Bom dia. Pensamento de hoje. Mergulhar na análise pessoal é se permitir explorar desde dentro um vasto oceano, onde cada onda traz à tona emoções adormecidas e memórias esquecidas. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos ao nosso texto de reflexão por uns momentos. Então, retornando ao nosso texto, a nossa frase de efeito, nosso pensamento sempre de modo figurado, quando mergulhamos na análise pessoal ou na autoanálise, nos permitimos explorar o nosso universo desde dentro. Encontramos um vasto oceano onde cada onda, em seus movimentos, em seus barulhos, cada onda traz à tona emoções adormecidas, experimentadas no passado, de modo especial na infância, e memórias esquecidas, de modo especial na infância. Vamos ao texto. Mergulhar na análise pessoal é como aventurar-se nas profundezas de um vasto oceano interior, onde cada onda representa uma parte desconhecida ou esquecida de nós mesmos. Esse processo exige coragem, disposição para enfrentar as águas turvas do nosso inconsciente. Freud comparou a mente humana a um iceberg, onde a maior parte oculta sob a superfície representa o inconsciente. Explorar essas profundezas pode revelar emoções adormecidas, memórias esquecidas, que sempre influenciam nossos comportamentos e sentimentos atuais. A prática da autoanálise proporciona a oportunidade de trazer à tona esses elementos submersos e permite que se tornem conscientes. Esse processo de revelação pode ser inicialmente desconfortável, mas é essencial para o nosso autoconhecimento e para a nossa transformação. A compreensão de nossos desejos, nossos medos e conflitos internos nos capacita a integrar essas partes de nossa psique quando promove um maior equilíbrio e uma harmonia interna. Emoções adormecidas são aquelas que, por diversos motivos, foram reprimidas ou ignoradas ao longo do tempo. Na análise pessoal,
Essas emoções são como ondas que, quando desencadeadas, vêm à tona com força e trazem com elas a oportunidade de transformação. Freud e seus discípulos, como Jung, enfatizaram a importância de enfrentar essas emoções para alcançar um verdadeiro entendimento de nós mesmos. Ao permitir que essas emoções adormecidas se manifestem, podemos começar a processá-las de forma consciente. Esse enfrentamento pode ser doloroso, mas é por meio desse processo, que podemos liberar tensões acumuladas e promover a nossa transformação. As emoções, quando reconhecidas e aceitas, perdem o seu poder de destruição e se tornam nossas aliadas no caminho do crescimento pessoal. Memórias esquecidas, muitas vezes, contêm informações valiosas sobre nossos padrões de comportamento e reações emocionais. Em autoanálise, essas memórias são como tesouros escondidos no fundo do mar, esperando ser descobertos. Freud acreditava que essas memórias podem influenciar nosso comportamento atual, mesmo sem nossa consciência. Recuperar essas memórias pode fornecer insights significativos sobre os eventos e experiências que moldaram nossa psique. Esse processo de lembrança e reflexão permite que possamos reavaliar e ressignificar nosso passado, integrando essas memórias de maneira que promovam a saúde mental e emocional. A recuperação dessas memórias nos oferece a chance de entender e superar nossos traumas, quando nos abrem caminho para uma vida mais plena e consciente. Explorar o inconsciente é sempre uma jornada repleta de desafios e descobertas. A análise pessoal exige paciência e dedicação, pois as águas do inconsciente podem ser agitadas e imprevisíveis. Freud comparou esse processo a um trabalho arqueológico, onde camadas de experiências e emoções são desenterradas lentamente. Navegar por esses desafios requer a construção de um setting analítico interno que ofereça segurança e estrutura. Estabelecer práticas regulares de reflexão, de rotina, como manter diário ou meditar, pode ajudar a criar um ambiente propício para um autoconhecimento. Aceitação das dificuldades e a nossa persistência diante dos obstáculos são essenciais para a progressão de nossa jornada. A verdadeira transformação ocorre quando as emoções adormecidas e memórias esquecidas são integradas à nossa consciência. Jung referia-se a esse processo como individuação, onde cada indivíduo se torna mais inteiro e autêntico na medida em que integra as partes fragmentadas do self. Essa integração sempre promove uma sensação de completude, de paz interior. Ao integrar esses elementos, ganhamos novas perspectivas, primeiramente sobre nós mesmos e, no segundo plano, sobre nossas experiências de vida. Isso não apenas melhora nosso bem-estar emocional, também fortalece nossa capacidade de enfrentar os próximos desafios, sempre com resiliência e sabedoria. Mergulhar na análise pessoal, mergulhar na autoanálise, é, portanto, uma viagem de autodescoberta e crescimento continuado, onde cada onda, cada movimento nos aproxima mais de nossa verdadeira essência. Fantástico, fabuloso. Pense nisso. Quanto à segunda reflexão, já lhes dizia do mito de Hefesto e a experiência da rejeição. Observem comigo. Encontrei aqui um pequeno desencontro, havia falado a vocês de Hades e do submundo,
e na verdade tinha organizado o mito de Hefesto. Vamos ao mito de Hefesto apenas na primeira parte, os outros movimentos aos propósitos, aos compromissos, ao tempo de estudo de vocês. Hefesto, deus grego do fogo e da metalurgia, uma figura que simboliza a superação da rejeição por meio da maestria do trabalho. Segundo o mito, Hefesto foi rejeitado por sua mãe Hera devido à sua aparência deformada e foi lançada do Monte Olimpo. No entanto, ele transformou essa rejeição em força, a fraqueza e o poder, dedicando-se à arte da metalurgia e tornando-se um dos deuses mais respeitados pelo seu trabalho. A história de Hefesto nos ensina que a rejeição pode ser uma força motivadora para alcançar a excelência e a aceitação por meio da dedicação e do aperfeiçoamento pessoal. Em contexto de psicanálise, a rejeição é frequentemente um tema central que precisa ser trabalhado para a nossa transformação. A experiência da rejeição pode causar feridas profundas na psique, levando a sentimentos de inadequação e baixa autoestima. A autoanálise permite que os indivíduos explorem essas feridas, que nós exploremos nossas feridas, possamos entender nossas origens e encontrar maneira de transformar essas fraquezas em fontes de força e resiliência. Ao enfrentar e superar a rejeição, como em Hefesto, é possível alcançar um senso de aceitação e valor próprio. O texto é interessantíssimo, está em conexão com a nossa temática de hoje. Os próximos movimentos, a responsabilidade de vocês. Vamos para a próxima peça. Partimos então para nossas considerações, também de uma forma breve. Acompanhe o meu raciocínio. Fiz aqui uma espécie de uma sinopse, uma breve síntese. Me desculpem da redundância. Estamos a falar do módulo 8º. Apresento a vocês aqui uma visão geral dos temas que estou a trabalhar hoje. Observem no paralelo. Estamos a trabalhar, olhem comigo, sonhos e autoanálise, os sonhos relacionados à autoanálise, a transferência relacionada à autoanálise, desejos e fantasias relacionados à autoanálise, 7 analítico, o espaço físico e psicológico, maturação do analista por meio da autoanálise. O pensamento de hoje, mergulhar na análise pessoal, é se permitir explorar desde dentro um vasto oceano, onde cada onda traz à tona emoções adormecidas e memórias esquecidas. Aqui eu coloquei o JB da minha autoria, mas sempre os pensamentos que trabalham a linguagem figurada, eu não os assino, mas são criações de minhas inspirações e criatividade. Temos um comentário rápido de mitologia grega, Hefesto, já fiz com vocês. Depois vamos à sequência dos mapas e artigos, ou dos artigos e mapas, das leituras psicanalíticas e das redações temáticas. E partimos para a conclusão. Estamos dentro de um tempo razoável, a ideia é sempre de meia hora a 45 minutos no máximo. Então, temos aqui uma proposta. Então, quais são os elementos que vamos trabalhar hoje? Então, observem, pela coluna da esquerda, vamos trabalhar sonhos e autoanálise. O artigo vai trabalhar justamente essa temática, sonho e autoanálise. Importante que a gente identifique a linguagem dos sonhos, aprenda a linguagem dos sonhos, que a gente descubra, identifique quais métodos possibilitam decifrar os sonhos e que nós tenhamos também uma iniciação na simbologia. Sem um estudo da simbologia, nós não conseguimos fazer a conexão do que acontece durante o dia e do que acontece à noite em nossos momentos de sonhos. Aqui existe uma breve abordagem a respeito de cada um dos temas. Eu chamei a atenção para a questão da
comunicação do inconsciente, como ela é importante, como é importante desvelar conexões nesse processo de autoanálise dos sonhos e nos darmos conta dos arquétipos e das imagens universais. Depois o texto facilita a compreensão de vocês. Quanto à transferência na autoanálise, importante que tenhamos clareza do conceito de transferência. Seria possível uma autotransferência, que seria isto, e o trabalho da transferência na autoanálise. Então estaremos a trabalhar no redirecionamento de sentimentos e expectativas. Quando transferimos, nós redirecionamos nossos sentimentos experimentados, nossas expectativas em busca. Quanto à autotransferência, trata-se das projeções que nós fazemos de aspectos inconscientes de nós mesmos. Isso se chama autotransferência. Projeção de aspectos inconscientes de nós mesmos, num processo de autoanálise. Quando eu reflito, quando eu penso sobre mim mesmo, eu posso buscar aspectos inconscientes, podem aflorar. Eu posso me aproximar desses limites, dessas fronteiras. Trabalhar com transferência é justamente ressignificar experiências e buscar resolução dos nossos conflitos. Um outro tema trabalhado, desejos e fantasias inconscientes, que é um dos artigos apresentados. Importante nós observarmos a natureza dos desejos, a natureza das fantasias inconscientes. Quando nós conseguimos conectar, integrar desejos e fantasias, nós nos aproximamos de nós mesmos. Quanto à natureza dos desejos, a gente sempre está a trabalhar com impulsos e aspirações. Impulsos e aspirações. Eu dizia a vocês em uma das aulas que em minha adolescência eu era o rei da fantasia. Fantasia dos desejos. Precisei trabalhar muito essa minha fragilidade. Com relação às fantasias, são aqueles cenários mentais que ocupam a nossa mente quando nós estamos a fazer outras coisas. Prestando atenção, uma pseudo-atenção em aulas, no colégio, na universidade, em conversas paralelas, cenários mentais. Quando falamos de desejos, a integração de desejos e fantasias sempre sem julgar e sem reprimir. Com relação ao setting, importante que nós tenhamos ideia da criação do setting analítico. Nós criamos aquele ambiente físico propício, facilitador da nossa concentração, da nossa introspecção. Trata-se tanto do ambiente físico quanto do ambiente psicológico que eu carrego. A dinâmica do meu psicológico que me movimenta. Atenção a isto. Falando de setting, nós estamos a falar também da necessidade de uma disciplina, de uma rotina, de um roteiro. A rotina faz parte da nossa vida e da nossa progressão. Relacionar com o self, no setting analítico, a relação com o self deve ser marcada por 3 coisas: empatia, paciência e aceitação. Empatia conosco mesmos. Preciso ter empatia comigo, preciso me aceitar como sou dentro dos meus limites, das minhas qualidades. Preciso ter paciência comigo mesmo, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, emocional, social, e me aceitar. Primeiro ponto em psicanálise, eu preciso aprender a me aceitar. Física, espiritualmente, física e socialmente, física, emocionalmente, física e cognitivamente falando. Avançando. E o último artigo, processo de maturação do analista. Evidentemente, quem se colocou na proposta de realizar o curso
Psicanálise 2024, certamente está num progresso, está numa progressividade de aprendizagem, de maturidade. Do ponto de vista pessoal, a análise pessoal colabora muito para a maturação, a análise pessoal colabora muito para a maturação, a supervisão clínica colabora muito para a maturidade profissional e a formação do psicanalista contribui em muito para a maturidade da pessoa e do profissional. Aqui vocês observam os destaques. Perfeito, material interessante. Vamos à sequência agora dos nossos recursos didáticos e pedagógicos. Apresento a vocês os nossos mapas famosos, nossos mapas mentais. Eles sempre são caminhos necessários para uma melhor compreensão da nossa parte. O tema sonhos e autoanálise, a interpretação dos nossos sonhos e um caminho para descobrir quem nós somos. Existe uma temática muito interessante, eu apenas passei por aqui, mas vocês, os mapas mentais estarão em anexo e vocês aprofundem. De modo especial, essas últimas colunas. Não vou entrar no mérito delas, mas são muito ricas em falando de sonhos e autoanálise. Vejam os temas que aí aparecem: teorias em psicologia, simbolismos, ciclo do sono, funções do sonho, a lembrança, o estado de espírito, a intenção, o ambiente do sono, o meu contexto emocional, pessoal, as emoções que acontecem nos sonhos, sonhos que sempre retornam, recorrentes, sonhos lúcidos, que eu sempre conto, resolução de conflito por meio dos sonhos, crescimento, desenvolvimento pessoal por meio do sonho, insights e criatividade por meio do sonho. E vocês vão seguindo arquétipos, símbolos universais, e aí continue. Vale a pena? Vale a pena. Observe um pouquinho abaixo, processamento emocional. Existe um crescimento emocional desde que eu trabalho meu sonho. Observar sonhos e traumas. Observar meu bem-estar psicológico quando eu consigo trabalhar o meu sonho. Usar da terapia do sonho para melhorar o meu bem-estar, a minha saúde mental. E vou em frente. Vamos na sequência. Outro mapa mental, transferência na autoanálise. Entender como os mecanismos de transferência operam na própria análise. Muito interessante. Apenas alguns textos, olha, origem histórica, tipologia de transferência, mecanismos psicológicos, transferência e contra-transferência. Muitos conceitos nós já conversamos, nós já abordamos. O material é muito rico, muito interessante. Tem que ter paciência para se concentrar, paciência para refletir. Não se trata de memória, se trata de familiaridade. Trata-se de se criar intimidade. Intimidade. Vale a pena, vale a pena. Outro mapa mental, desejos e fantasias inconscientes. Vocês percebam que o material é muito completo, complexo, mas vale a pena. Observe um pouquinho aqui. Aqui nós temos desejos e fantasias, origem, mecanismo de defesa, dinâmica do inconsciente, fantasias inconscientes, a teoria da libido volta com força, aqueles impulsos sexuais, expressão da nossa sexualidade, repressão da sexualidade, aceitação, não aceitação e integração. Uma revisita à teoria dos instintos que nos movimenta, a experiência da raiva e do conflito. E aí vocês continuem. Vale a pena? Vale a pena. Um outro mapa mental, vamos chamar aqui a parte de cima, uso do setting analítico em autoanálise. O material também está bem elaborado, vale a pena o mergulho, vale a pena a reflexão. O espaço físico e o espaço psicológico. Questão da consistência, da neutralidade, da segurança, da confidencialidade, dos limites e aí por diante, por conta de vocês. Vamos para o próximo. Aqui nós temos o processo de maturação do analista.
também em mapa mental, bem detalhado. Vale a pena a reflexão? Vale a pena a reflexão. Eu dizia nas primeiras aulas, uma forma de revisar o conteúdo é sempre a partir dos mapas mentais. Se você é daquelas pessoas que se cansa de ler com facilidade, ainda que os artigos, que as leituras psicanalíticas sejam pequenos, se alimente dos mapas mentais. Quando não encontrar clareza nos mapas, volte aos textos. Ou use outra dinâmica. Quem gosta das leituras, faça a leitura. Não encontrou clareza na leitura, venha para o mapa mental. Leitura tanto de artigos, quanto leituras que eu chamo de leituras psicanalíticas. Perfeito? São dois tipos de literatura. Artigos, no primeiro momento, e leituras psicanalíticas. Tanto realizar a leitura dos artigos, quanto realizar a leitura das leituras psicanalíticas. Me desculpe a redundância, mas eu precisava criar uma categoria para que a gente possa falar a mesma linguagem. Perfeito? Temos então os mapas, fizemos as reflexões iniciais, uma visão geral do conteúdo de hoje, os artigos. Aqui seguem, então, artigos a partir dos mapas mentais e artigos a partir, vamos ver onde eles se encontram, e artigos a partir dos textos breves. Tentei resumir ao máximo, tentei trazer o palatável, tentei trazer acessibilidade à prática, tentei o mais próximo de vocês uma linguagem que pudesse falar a vocês. Então, os artigos são palatáveis, estão numa perspectiva básica, nem intermediária, nem complexa, em dominar essa linguagem básica de bom tamanho. Então, temos aqui sonhos e autoanálise. Depois vocês façam a sequência de vocês. São pequenos, mas vale a pena. Sonhos e autoanálise. O segundo, nós temos transferência na psicanálise freudiana. Freud introduziu o conceito de transferência como um fenômeno onde os pacientes projetam sentimentos e atitudes originários de relações passadas para o analista. Nós fazemos constantemente na infância, na adolescência, na juventude, na vida depois de adultos. Sempre estamos a experimentar processo de transferência. E na psicanálise acontece de uma maneira intensa, de modo terapêutico. Transferência. Vivências passadas que são revitalizadas, rememoradas, relembradas no tratamento terapêutico. Vamos para frente. Terceiro texto. Terceiro artigo. Desejos e fantasias inconscientes. Freud postulou que os desejos inconscientes são impulsos profundos e muitas vezes reprimidos que influenciam o comportamento e a vida emocional dos indivíduos. Verdade, verdade. Tem uma tese nessa perspectiva. Nossos movimentos, a gente acredita que são conscientes e, na verdade, se movimentam por impulsos profundos lá do inconsciente. Vale a pena? Vale a pena. Terceiro, quarto, setting analítico e autoanálise. Vocês vejam, nossa metodologia cíclica, ela vai e volta, sempre em camadas mais profundas de sentimentos, camadas mais profundas de emoções, camadas mais profundas de repressões, de conflitos. Ela sempre trabalha de modo cíclico. Setting analítico e autoanálise. Vamos para o último texto.
Processo de maturação do analista, evidentemente. Dê uma olhada com calma, importante. Essa autoanálise, análise pessoal, autoanálise, ela é essencial no nosso desenvolvimento. Eu digo muito, minha preocupação muito grande é com o campo teórico, é com o campo da prática, mas eu diria assim, uma condição sine qua non, uma condição necessária, básica, sem a qual todas as outras não acontecem. É o meu crescimento pessoal. Meu crescimento, a minha maturidade. Eu preciso crescer como pessoa. Eu preciso me tornar um analista competente e empático. Experimentar a psicologia empática, experimentar a psicanálise empática, experimentar a relação empática é se dar conta da própria maturidade, do próprio crescimento. O analista precisa desenvolver um profundo autoconhecimento. É significativo, importante, trabalhar seus problemas pessoais, nossos problemas pessoais, para que esses problemas não apareçam no nosso trabalho terapêutico. Diria a vocês, de cadeira, ex-cátedra, quem não trabalha os próprios conflitos se afoga no atendimento terapêutico, porque eles voltam. Eles voltam, eles crescem e eles podem provocar pontos cegos em nosso trabalho. Bem, o nosso tempo urge. Com isso terminamos os 5 artigos. Vamos para as leituras psicanalíticas, sempre 12. Vamos ver se está na sequência. Vamos sequenciá-las, temos aí um tempinho pela frente. Então vamos, personalidade nossa, Samuel Beckett, um dos mais influentes escritores do século XX. Ele trabalha o absurdo da existência humana, de modo especial em suas obras, como Esperando Godot e O Fim de Jogo. Bem, a leitura de vocês, personalidade. Vamos ao próximo. Sexualidade, o tema foi abordado, sexualidade e meio ambiente. Sexualidade e meio ambiente, um tema muito interessante, bem atual, mexendo nos conceitos freudianos, mexendo no ecofeminismo, mexendo na perspectiva ecossexual. Vale a pena, vale a pena. Um terceiro tema, psicologia da aprendizagem, pensamento crítico na educação. Também um mergulho, sequenciando nas psicopatologias, o lugar da esquizofrenia, um distúrbio mental grave que afeta a percepção da realidade, leva a alucinações, delírios e uma desorganização do pensamento. Disse a vocês que eu experimentei em casa, na família, um irmão que experimentou a esquizofrenia. Faz parte das nossas vidas, sim, faz parte das nossas vidas. Mais distante ou mais próxima, mas é uma realidade que precisa ser trabalhada. Avançando, quinta leitura, no campo da bioética, conceito de beneficência na psicanálise. Beneficência, princípio ético que envolve o compromisso de fazer o bem e agir no melhor interesse dos outros. Muito interessante, muito interessante. Vamos para o próximo. Sexta leitura, no campo das neurociências, papel dos neurotransmissores, sempre trazendo a ciência para andar ao lado da psicanálise com a psicanálise. Avançando, quanto à resenha, trouxemos novamente a psicopatologia da vida cotidiana, do legado freudiano, um clássico da obra de Freud, 1901, vale a pena? Sempre vale a pena. Aqui nós temos terapias analíticas,
sempre apresento 5 ou 6 terapias analíticas, aqui hoje voltada para o adolescente. Identidade de gênero e sexualidade. Vamos ver para quem se volta. Não, está aqui colocado de maneira aberta. Então, questão da identidade de gênero e sexualidade no campo das terapias analíticas. Vamos para o próximo tema. LGBT+, nona leitura psicanalítica, patologização na história da psicanálise. Patologia, sempre está ligada à doença. Patologização na história da psicanálise. A psicanálise freudiana, como muitas disciplinas científicas de sua época, refletia os preconceitos culturais e sociais prevalentes. Então, Freud trabalhou no campo da sexualidade. Freud via a homossexualidade, por exemplo, como uma inversão do desenvolvimento sexual, evidentemente dentro de um contexto. Depois seguem seus discípulos a patologização das identidades e a necessidade da despatologização dessas identidades. LGBT-P+, é uma necessidade ética e profissional em nossa prática. O texto vale a pena, mergulhem com entusiasmo. Mais uma sequência, psicanálise, no campo da psicanálise, transformação da psicanálise na era digital. Já demos diversos exemplos, apresentamos diversas reflexões, vale a pena revisita. Nesse texto, nas tradições religiosas, nós temos hoje a necessidade de compreender os preconceitos nessa perspectiva. Preconceitos inconscientes que interferem nos nossos comportamentos, nas nossas interações sociais, nos nossos pensamentos. Muito interessante. E, finalmente, estudo de caso, no caso aqui, caso Dora, apresentou uma análise detalhada, Freud apresentou uma análise detalhada de um jovem de 18 anos que apresentava sintomas de histeria, incluindo tosse nervosa e afonia. Falar e não falar, perder a voz. Vejam lá que interessante. Vejam que interessante. Meus caríssimos alunos, com isso nós apresentamos o nosso segundo encontro, nossa segunda aula, dentro do módulo 8º, voltado para análise pessoal, autoanálise e supervisão clínica. Vocês têm aí um repertório de informações, um conjunto, uma rede de informações, a partir de mensagens, a partir de reflexões, a partir de figuras de linguagem, a partir de conceitos, a partir de fundamentos, a partir de impactos e consequências, a partir de pequenos artigos, a partir de pequenas leituras psicanalíticas, e não lhes apresentei as redações. Ao terminar o nosso vídeo aula, eu me organizo e repasso a vocês as temáticas redacionais. Bom estudo, bom trabalho, sempre com muita esperança, e caminhamos a passos largos. Estamos a caminhar juntos, lado a lado, sempre na esperança. Até nos vermos.